Olá! No vídeo de hoje, nós retornamos ao conto de Clarice Lispector intitulado A Menor Mulher do Mundo. Um texto que merece várias abordagens, tal é a sua densidade, né? As tantas camadas que precisam ser desvendadas desse conto tão interessante. O conto integra a coletânea Laços de Família, e já foi abordado aqui nos drops de Clarice Lispector, no nosso drop número 90 e no 93, em ambos com leitura dramática realizada pela atriz Milena Maris Beltrão, que gentilmente colaborou conosco. Ao final do drop 90, eu faço uma panorâmica sobre as possibilidades desse conto, na expectativa de estimular a leitura do mesmo. No segundo drop, no 93, há uma leitura dramática de uma parte muito potente do texto, né? É uma parte que realmente é um clímax. E hoje nós, com muita alegria, contamos com a participação da Kátia Simon. A Kátia é uma especialista em Clarice Lispector, dedicou o seu mestrado e o seu doutorado, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à obra de Clarice Lispector. A sua tese de doutorado, intitulada Clarice nos Labirintos da Realidade, um diálogo de Clarice Lispector com Machado de Assis, está publicado pela Redes Editora e foi premiado pela União Brasileira de Escritores. Um texto realmente deve ir muito fundo na obra de Clarice Lispector para quem quer se aproximar da autora. A sua dissertação de mestrado intitula-se A Poética da Suspeita, uma leitura de Clarice Lispector. Um texto não menos instigante que o título da tese. Então, a Kátia hoje, que é uma pessoa extremamente atuante na cultura e na literatura da capital do Rio Grande do Sul, é professora, e ela vai nos apresentar uma abordagem interpretativa, sinalizando várias possibilidades desse texto de Clarice Lispector. Desde já eu quero deixar o meu grande, profundo agradecimento à Kátia por se juntar a nós aqui nessas homenagens a Clarice Lispector, por ocasião do centenário de seu nascimento. Muito obrigada! Ouçamos agora o que a Kátia preparou para nós. A Menor Mulher do Mundo é um conto que consta em Laços de Família, que, na opinião do Érico Veríssimo, é um dos melhores livros de contos publicados depois do Machado de Assis. A Menor Mulher do Mundo também está numa coletânea organizada pela Clarice Lispector, chamada Imitação da Rosa, onde ela fez uma seleção dos melhores contos dela. Foi publicado em 1973. Para o Luiz Fernando Veríssimo, o conto A Menor Mulher do Mundo é um dos melhores contos da Clarice e da literatura brasileira. O que esse conto tem de especial? Ele nos conta a história da pequena Flor, descoberta lá no Congo por um explorador francês. De onde veio essa inspiração? Essa inspiração, segundo a própria Clarice disse, surgiu de uma notícia de jornal e de uma tarde quente na primavera dos Estados Unidos. Então eu fui ver o que estava acontecendo nos anos 50, meados dos anos 50, que a Clarice estava nos Estados Unidos, o que estava acontecendo no Congo. O Congo era palco de diversas lutas nacionalistas. O Congo ainda pertencia. Então, o Congo fazia parte da colônia equatorial francesa. E a década de 60, então, foi o período das lutas nacionalistas. Vejamos, então, Clarice busca, neste ambiente que é social e político, uma inspiração para nos dar a narrativa da Pequena Flor. A Pequena Flor é descoberta, então, por esse explorador francês, que
tem um choque, né, ao ver um ser tão pequeno, tão mínimo assim. A Clarice utiliza então uma imagem poderosa das matrioscas. Ela não se refere às matrioscas, mas ela fala de um ser, né, de uma modalidade que está dentro de outra e que nos remete sim à matriosca. A repercussão do fato desse encontro do explorador com a pequena flor, ela repercute em 7 lares, ou seja, em 7 bonequinhos, um dentro do outro. Começa com nessas diversas... Pequena Flor nos jornais, é estampada em todos os jornais, e a Clarice vai nos mostrar então o que acontece em 7 lares distintos. Desde uma senhora que olha e não consegue olhar de novo porque fica aflita, uma menina de 5 anos que fica espantada de ver aquele ser tão pequeno, já que ela era a menor pessoa do seu ciclo familiar, um menino que pensa em pegar a pequena flor e colocar na cama do irmão para dar-lhe um susto, e que a mãe se horroriza. A mãe tem uma epifania em relação à situação e percebe o quanto as pessoas são capazes de fazer para se divertirem, para terem o seu objeto de desejo. Então são sete momentos de descortinamento da realidade através da pequena flor, encerrando naquilo a última revelação é uma velha senhora que fecha o jornal e diz: Deus sabe o que faz. Então começa as várias etapas da infância, da adolescência, a noiva conversando com a mãe, completamente comovida, enternecida com a pequena flor, até a velhice. Né? O encerramento dessa velha senhora nada mais é do que a atualização do que isso tem a ver com o meu cafezinho. Né? Existe um texto maravilhoso escrito pelo Luiz Fernando Veríssimo que nos faz refletir sobre essa realidade, o que todo mundo quer se livrar do peso de todas as mazelas sociais e políticas, né? Se isso não me afeta, por que eu vou me interessar? E a Clarice nos dá esse soco no estômago, né, com a menor mulher do mundo.